minha vida pela orgia. Eu fazia todas estas coisas, iludido porque eu não sabia que existia um Deus poderoso, que é o caminho, a verdade e a vida. Pela fé aceitei Jesus Cristo, meus pecados Ele perdoou, e os vícios que eu tinha de uma vez Ele me libertou. Ao meu Deus eu quero agradecer, e com Ele quero sempre andar, suportando todas as provações, até o fim eu terei que chegar. Com Jesus sempre à frente eu irei, o evangelho do reino pregar, preparando o povo de Deus para com meu Cristo um dia encontrar. Louvado seja o eterno nome do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Pela graça de Deus, estamos chegando aqui para mais uma programação Vivendo a Palavra. Aqui o nosso projeto de leitura diária da Santa Palavra de Deus, livro por livro, capítulo por capítulo. Sois bem-vindos, meus amados irmãos. Um abraço a você que está aí nos ouvindo na sua casa, você que está aí no seu trabalho, você que está aí pelas ruas da cidade, dirigindo aí o seu veículo, ou você, querido companheiro, irmão caminhoneiro, que está aí pelas estradas do nosso país. Um grande abraço e muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia de cada dia. Nós estamos caminhando aqui pelo livro do profeta Abacuque e a nossa leitura de hoje é o capítulo de número 2. Convido você para abrir a sua Bíblia, se você puder, onde você estiver, e vamos juntos lermos aqui mais esse capítulo da palavra do nosso Deus. Quem diria, quem me viu chorando, lamentando, sem ter onde morar. Hoje no céu eu tenho um palacete, não há dinheiro que possa comprar. Quem diria que minha vida ia se modificar? Quem diria, somente Cristo poderia me salvar. Vamos ler então, meus queridos, a palavra do Senhor, aqui em Abacuque, capítulo de número 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Verso 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Verso 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Verso 5. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta.
ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Verso 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Verso 7. Não se levantarão de repente os que hão de morder, e não despertarão os que hão de abalar, e não lhes servirás de despojo. Verso 8. Visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Verso 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Verso 10. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Verso 11. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Verso 13. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo, e os homens se cansem pela vaidade. Verso 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas, para ver a sua nudez. Verso 16. Será farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Verso 17. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Verso 18. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Verso 19. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e à pedra muda: desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Eu conheci Jesus como meu Salvador, também o conheci como meu curador. Sua luz
Louvado seja o eterno nome do Senhor. Nós terminamos assim, meus amados irmãos, a leitura do capítulo 2 de Abacuque. E para a nossa meditação, eu quero ler este glorioso versículo que está aqui no 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ali cessarão todos os males de temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará. Sem fé é impossível agradar o Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam no seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. E em toda dor nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará. Louvado seja o eterno nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, queridos ouvintes da palavra do Senhor, o capítulo anterior termina com Abacuque questionando a Deus sobre o fato de Deus ter determinado usar a Babilônia para punir a Judá, já que os babilônios eram muito mais ímpios do que o povo de Judá. Como Deus poderia usar um povo mais pecador que o seu povo para punir os pecados do seu próprio povo? No capítulo de hoje, temos a resposta de Deus para o seu servo Abacuque. O dia da punição da Babilônia também chegaria, pois Deus via todos os seus terríveis pecados, tais como soberba, versículo 4, embriaguez, versos 5, 15 e 16, enriquecimento por meio de roubo, versos 6 e 9, destruição de outras nações, versículo 10, extrema violência, versículo 13, e idolatria, versos 18 e 19. No verso 4, que lemos, temos uma das maiores e gloriosas declarações da Bíblia Sagrada: o justo viverá pela fé. Esta afirmação se tornou o tema da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, conforme Romanos 1,17, mostrando que a salvação é obtida unicamente pela fé em Cristo e não pelas obras. O apóstolo Paulo cita essa frase novamente em sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11, ensinando ali que a salvação é por meio da fé e não pela guarda da lei do Antigo Testamento. Por último, o escritor aos Hebreus também cita essa mesma afirmação, que o justo viverá pela sua fé, a fim de mostrar aos seus leitores que estes não poderiam ficar desfalecidos em meio às lutas, provas, perseguições por causa de sua fé, pensando assim recuar, desistir, pois é pela fé que eles tudo venceriam e que Deus não tem prazer naquele que recua. No caso aqui do profeta Abacuque,
Este, como vimos, estava confuso, sem entender o fato de Deus, que é justo e santo, usar uma nação ainda mais pecadora que Judá, a fim de puni-la por suas rebeliões. Assim, quando Deus diz a Abacuque que o justo pela sua fé viverá, queria dizer ao profeta que o crente mantém seu relacionamento com Deus pela fé, não pelo entendimento daquilo que Deus faz. Louvado seja o Senhor da glória. Deus, na sua perfeita sabedoria, justiça e amor, Ele sabe o que faz. Não é pelo nosso entendimento, não é por sempre compreendermos a maneira de Deus agir que nós mantemos o nosso relacionamento com o nosso Deus, e sim pela nossa confiança nele. O crente continua firme, adorando e servindo fielmente a Deus, mesmo que muitas vezes não compreenda a maneira de Deus agir. Mesmo que em muitos momentos a gente não tenha resposta de Deus para as nossas interrogações, dúvidas e inquietações. Sim, nossa carreira espiritual começa pela fé, continua pela fé e termina pela fé. Aleluia! Nós começamos a nossa carreira pela fé, quando cremos em Jesus como nosso único Salvador. E daí em diante, nossa caminhada rumo ao céu só é mantida por meio da fé, até chegarmos aos portões do paraíso celestial. Deus, meus queridos, não precisa nos dar nenhuma explicação para aquilo que não conseguimos entender durante nossa peregrinação por essa terra. O Senhor já nos deu a fé e a graça dele, e isso nos basta. Prossigamos pela fé. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia! Louvado seja Deus. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Senhor nosso Deus, Pai de bondade, Deus tremendo, eu quero te glorificar, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor tem trazido ao nosso coração, Pai. Aleluia, que nós prosseguimos a cada dia, que nós vivemos em nosso relacionamento com o Senhor, é pela fé, não por aquilo que entendemos, não, Senhor, pelas aquilo que vemos, aquilo que sentimos, mas é pela nossa fé em Ti. Que nesse dia o Senhor possa renovar a fé no coração do Teu Filho, Senhor, no coração da Tua Filha, para que nós prossigamos, ainda que muitas vezes, Senhor, sem compreendermos aquilo que nos acontece, mesmo sem não compreendermos
a tua maneira de agir. Ajuda-nos a prosseguir, Senhor. É o que eu te rogo, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. O que vale o mar sem o céu? O que vale o céu sem a luz? O que vale o homem neste mundo triste e moribundo sem ter Jesus? Não tem valor, eu sei. O homem sem Jesus não poderá entrar no céu de luz. Não tem valor, eu sei. O homem sem Jesus não poderá entrar no céu de luz. O que vale viver sem ser feliz? O que vale viver sem ter paz? O que vale ser triste e infeliz sem ter na vida o que satisfaz? Não tem valor, eu sei. O homem sem Jesus não poderá entrar no céu de luz. Não tem valor, eu sei. O homem sem Louvado seja o eterno nome do Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, assim nós estamos concluindo aqui mais uma programação Vivendo a Palavra. Que Deus abençoe você que tem caminhado conosco em mais esse dia. Receba o nosso abraço, nossa gratidão. E não se esqueça de divulgar essa programação, não se esqueça de se esforçar para nos ajudar a trazer mais pessoas para lerem a palavra conosco, ouvirem a mensagem do Senhor. Amém? E convido você, espero por você amanhã, para nós lermos o último capítulo aqui de Abacuque. Abacuque, capítulo de número 3. E depois de amanhã, querendo o Senhor, estaremos começando já um novo livro aqui, o livro de Sofonias. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que a paz do Senhor Jesus possa reinar em seu coração. Amém.